Já vamos chamar, então, a Fernanda Manhota para comentar esse assunto e vários outros sobre o que está acontecendo no mundo após o tarifaço. Mas, Manhota, boa tarde para você. Quero começar sobre esse Gold Card. Quero saber o seguinte, olha, é só para cidadania? Porque se for, algo me diz que o presidente dos Estados Unidos não precisa. Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, aos que nos acompanham. Esse é mais um dos projetos polêmicos de Donald Trump, né? Basicamente, o que ele está mostrando aí é a materialização de uma promessa que ele já vem repetindo há algum tempo, a ideia de facilitar o acesso à residência em primeiro lugar, né, e depois o caminho facilitado para a cidadania americana, para cidadãos do mundo que queiram ir para os Estados Unidos, desfrutar desse status legal e que tenham muitos recursos disponíveis. Basicamente, você pode comprar o seu acesso aos Estados Unidos com 5 milhões de dólares. Não é uma novidade em absoluto, no sentido de que pessoas com muitos recursos já tinham caminhos existentes para desfrutar de vistos especiais. Por exemplo, né, existia até então um visto de investimento que a gente costumava chamar de EB5, né? O EB5 vigora nos Estados Unidos desde 1990. Ele era aquele chamado, conhecido visto investidores. Ele previa, até então continua em vigor, a ideia de que se você investe um certo volume de dinheiro para abrir um negócio nos Estados Unidos, se você emprega pessoas, né, nos Estados Unidos, você então tem o caminho facilitado para se tornar um cidadão legal. O que Donald Trump está tentando sugerir é um caminho ainda mais simplificado, mais encurtado. Você não precisa necessariamente abrir um negócio, nem empregar ninguém. O volume de recursos é o que faz toda a diferença. Existem várias questões ainda muito por serem respondidas, viu, Débora, sobre esse programa. Primeiro, porque não se tem clareza se o Gold Card vai substituir esse visto EB5 já existente. A divulgação oficial da Casa Branca dá conta de que sim, seria um programa substituto, mas isso não está exatamente muito claro. Até porque o EB5 foi instituído e renovado, né, pelo Congresso dos Estados Unidos recentemente, né, na gestão Biden. Então, para você tirar de circulação uma modalidade de visto e substituir por outra, envolveria aí uma certa questão burocrática. Além disso, existe um debate nos Estados Unidos sobre se, supondo que Trump queira apenas incluir uma nova modalidade, sem excluir nenhuma outra, né, criar uma nova categoria. Existe um debate sobre se ele pode fazer isso por decreto, porque a leitura de muitos juristas americanos é de que isso é uma competência do Congresso. Então, de novo, um debate sobre quem tem o poder da caneta para tomar certas decisões. E, por fim, existe uma discussão qualitativa sobre essa decisão, né? Quer dizer, não só pelo personalismo da coisa, né? Colocando ali o seu rosto no documento, fazendo aquilo girar em torno dessa imagem pública de Trump, mas principalmente sobre o perfil de pessoas que pode ser atraído por esse tipo de mecanismo, né? Muito na imprensa americana você tem falado, por exemplo, sobre a possibilidade de que isso atraia bilionários, oligarcas russos. O próprio Trump tem respondido questões a esse respeito e isso leva a um debate por lá sobre uma espécie de elitização do acesso do imigrante, né? Então, são questões ainda muito sensíveis em aberto, mas que hoje tiveram aí um passo adicional na direção de cumprir uma outra promessa que Trump tem feito e reforçado a cada semana, Débora. Manhota, pois é, você destacou esse aspecto personalista porque esse Gold Card que ele mostrou tem a imagem dele, Donald Trump, ali, ilustrando, além da cor dourada. Agora, essa questão do valor, o quanto que eu queria te entender um pouco contigo, porque isso, até para conectar com a discussão do tarifaço, que a gente tem acompanhado todas essas repercussões no mercado financeiro desde, né, de ontem, porque o anúncio foi feito já no fim da tarde da quarta-feira, dia 2 de abril, e ontem e hoje uma série de repercussões, a reação da China, etc. E muita gente levantando a hipótese de que o que Donald Trump está mirando com os tarifaços é aumentar a arrecadação do governo americano para reduzir o déficit fiscal do país, que historicamente, notoriamente, tem piorado nos últimos anos, seja quando ele, Donald Trump, foi presidente primeira vez, seja com Joe Biden e já vinha de algum tempo. Esta medida, ao colocar ali 5 milhões, deposita aqui e vira cidadão americano, também pode ser visto como uma medida ali, claro, longe de ter o mesmo impacto fiscal, a grandeza das tarifas, mas
pode ser colocado nesse âmbito ali de que Donald Trump quer atrair quem traga recursos para os Estados Unidos com esta pretensão? Faz sentido isso? Ou, de fato, é meramente uma questão quase mercadológica, populista, quase de culto à personalidade, quando tem lá a cara dele próprio e ele próprio, Donald Trump, fala: eu sou o primeiro comprador do Gold Card? Pois é, Yuri, você toca num ponto essencial. Já se fez muito desse debate por lá, então, querendo analisar eventuais ganhos, né, financeiros que essa medida poderia trazer aos Estados Unidos. É claro que não deixa de ser relevante, que são recursos adicionais agregados ao cofre público americano, mas ainda assim é um valor menor, irrisório, marginal em relação aos dilemas das contas públicas americanas. Ele vai ter muito provavelmente um bom inicial de uma demanda reprimida de certas lideranças que não estavam até então interessadas ou não tinham os caminhos, né, mais necessários para isso, mas ainda assim suscita-se uma outra discussão, que é a seguinte: primeiro, o visto EB5, né, que era o visto até então vigente, que ninguém sabe se continua ou se vai ser substituído, ele tinha como premissa desse volume que entrava de recursos no país a ideia de capital produtivo, quer dizer, você investe dinheiro no país, emprega pessoas para movimentar aquela economia e para contribuir com a construção de alguma coisa. Essa nova modalidade, ela é em tese a compra de um direito. Então, é um volume que entra uma vez, mas que depois não vai continuar sendo reinvestido na economia. Então, é um dinheiro que não dá para contar, digamos assim, como parte de um fluxo de caixa permanente, ainda que seja marginal, como a gente disse. E segundo, o que muita gente tem problematizado e faz sentido é pensar sobre se os grandes bilionários ou as pessoas que teriam recursos disponíveis para eventualmente comprar esse acesso aos Estados Unidos, se essas pessoas estariam interessadas em, por exemplo, ser tributadas nos Estados Unidos, né? É muito provável que não. Essa é uma grande discussão. Quer dizer, o sistema tributário americano não é exatamente o mais atrativo do mundo para quem está preocupado em instalar a sua riqueza. Então, talvez isso também fosse um indício na contramão de que essa é uma medida de preocupação com manter o saneamento das contas públicas. Tenho a impressão que tem mais da segunda parte do que você dizia, né, de avançar em algumas medidas de caráter mais de um populismo ligado à política imigratória, tentar atrair algum tipo de perfil para os Estados Unidos. Acho que isso não deixa de ser uma intenção, né, muito declarada nessa medida, mas não acredito, vejo com algum nível de ceticismo, por essas razões que eu falava, a ideia de que isso seja o suficiente, uma medida necessária, né, para garantir o equilíbrio das contas, inclusive porque parte da resposta para essa pergunta depende do futuro do próprio visto EB5, né? Quer dizer, as pessoas que em geral aplicavam por essa modalidade, elas sim pagavam tributos, elas, enfim, estavam inseridas num contexto ali de envolvimento, né, com a vida produtiva dos Estados Unidos e arrecadam volumes significativos, tanto que foi por isso que esse projeto desse visto tem sido sistematicamente renovado há mais de 2 décadas, ainda que com muitos problemas, considerado muito moroso, né? Sempre foi um visto cercado de muita controvérsia, mas ainda assim mantido. Então, eu diria que a gente vai precisar entender um pouco mais detalhadamente o que esse Golden Card, né, de fato propõe. Ainda não está muito claro, mas o que nesse momento acho que vale observar, que é assim o grande ponto de atenção que tem atraído todos nós, é até que ponto Trump, mais uma vez, em outra seara nesse momento, legisla sozinho, né? Quer dizer, com a sua base, com seu apoio, mas de maneira unilateral. O debate todo nos Estados Unidos, de novo, ele tem poderes para isso ou ele estaria avançando sobre essa linha fina que muitas vezes alguns vão dizer que não caberia a ele, Yuri?